O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Senhor, ajude-nos na apresentação deste programa. A sua presença nos fortalece, fazendo com que tudo seja feito para a honra, para a glória e para o louvor do seu nome. Derrame suas bênçãos sobre todos nós e sobre todos aqueles que nos assistem. Que tudo seja agradável e venha servir de fortalecimento espiritual para todos nós. É nesta confiança, Senhor, que nos dirigimos ao Senhor em oração. E que assim seja, meu Pai. Começa agora pela sua TV Inimnet, o canal do sucesso, o canal da família, com a apresentação de Adalberto Pereira, a supervisão, coordenação e imagens de Nilton Moura, 100% Gospel, o programa da família. No momento de reflexão de hoje, vamos abordar o tema O Último Toque. Para isso, faremos a leitura bíblica no livro de Apocalipse, capítulo 11, versículos 15 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres o que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Meus amigos ouvintes, meus queridos, para muitos, principalmente para os descrentes, os incrédulos, o livro de Apocalipse é um verdadeiro terror. Muitos até temem fazer a leitura daquele livro. Mas antes de ser um terror, Apocalipse é a revelação do Senhor para a humanidade. Aqui, nesse pequeno texto lido, nota-se uma citação cronológica que antecede o fim dos tempos. Muita gente duvida que a vinda de Jesus Cristo vai acontecer. Outros nem acreditam que ela está próxima.
mas vai acontecer porque é a última promessa que Deus fez e que ainda será cumprida. Todas as outras já foram cumpridas, mas a volta de Jesus Cristo ainda vai ser cumprida e está bem próxima. E precisamos ter muito cuidado com isso. Não duvidem, não desacreditem, não ironizem quando alguém olhar para você e pedir para que você se prepare, adverti-lo, pedir que você abandone os seus pecados, se volte para Cristo, para que você tenha uma vida eterna, serena, de paz, de alegria, de contentamento, junto com os salvos no Senhor. A vinda de Jesus Cristo está próxima, sim. Os sinais estão aí presentes e claramente mostrados à humanidade. E essa humanidade continua, infelizmente, indiferente a tudo o que está acontecendo. De tsunamis, avalos sísmicos, vulcões em erupção, terremoto, maremoto, tufões, desmoronamentos, enchentes, pessoas desabrigadas, milhares e milhares de pessoas perdendo a vida. E os homens continuam esperando soluções nos próprios homens e o nome de Deus sempre colocado em último plano. E quando é colocado, porque há situações em que nem citado o nome de Deus está sendo. É triste, é lamentável nós ouvirmos noticiários de norte a sul, de leste a oeste, anunciando as catástrofes. E é lamentável que nenhuma pessoa, nenhum repórter, nenhum canal de televisão tenha o cuidado de fazer a seguinte advertência. Gente, o que está acontecendo é o fim dos tempos. Preparem-se, que isto aí que está acontecendo, que nós estamos mostrando a vocês, são sinais de que Jesus Cristo está próximo a chegar. Nenhum diz isso. Nenhum repórter, nenhum noticiarista, todo mundo esquece a existência de Deus. Para os homens, Deus não existe. A solução está nos próprios homens. Vamos trazer cientistas do Japão, da China, da Alemanha. Vamos esperar que os homens venham para trazer soluções para os problemas. Quando a solução está única e exclusivamente em Deus. Será feito, então, o anúncio de que Deus tomou para si o reino deste mundo e que o reinará pelos séculos dos séculos. Que maravilha! Para aqueles que creem, para aqueles que estão caminhando no caminho da santificação, esperando a glorificação em Jesus Cristo, para estes, aquele será um momento maravilhoso, quando todos glorificarão ao Senhor. Quando todos darão glória a Deus. Afinal, Senhor, chegaste. Chegou o momento de abraçar-te. Chegou o momento da decisão final. Será a derrota de Satanás e de todos os seus seguidores, aqueles que rejeitaram o chamado de Deus para o arrependimento e que se curvaram diante de ídolos feitos por mãos humanas. Será a derrota de Satanás. Estes que está rodeando o mundo, promovendo desgraças entre as pessoas,
conflitos entre irmãos, entre parênteses, entre igrejas. Até as igrejas estão em conflitos, cada uma querendo ser melhor do que outra. Aquela está errada, essa está certa. A minha é a principal, a minha é a melhor, aquela dele não vale nada. Até isso acontece nesse mundo hoje dominado por Satanás. Os mortos serão julgados. E os profetas, os santos, os que temem o nome do Senhor, grandes e pequenos, receberão os seus galardões. Interessante que na entrega dos galardões não tem rico nem pobre, preto nem branco, feio nem bonito. Deus não vai olhar, procurar saber a qual igreja você pertencia, porque essas placas de igrejas criadas pelos homens, até para seu próprio envaidecimento pessoal, isso lá não vai acontecer, não. Lá não vai valer nada. Esses títulos que os homens deram às denominações, olha, para Deus, não valem nada. Lá grandes e pequenos serão iguais. Certo? Receberão os galardões. Que galardões são esses? Aquilo que você está fazendo aqui na terra de bom será transformado em galardões para você. Uns receberão muitos, outros poucos. Mas não importa a quantidade de galardões que você vai ganhar. O que importa é que você, nesse momento, você já está salvo para sempre. Aí é quando a gente diz assim, agora você não perde mais a salvação. Porque lá, depois que você subir com Jesus Cristo, depois que você estiver na glória com o Senhor, aí a sua salvação está consumada. No capítulo 12 do texto que nós lemos, aí no capítulo 12 de Apocalipse, encontramos a luta de Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. Será a luta entre os santos e os profanos. Essa vai ser uma luta ferrenha, mas o Miguel será vitorioso, porque o mal jamais prevalecerá sobre o bem. O que é do diabo nunca, jamais prevalecerá sobre os que são de Deus. Esta é a grande verdade. Esta é a grande certeza. Esta é a maior convicção que o crente tem, aquele que crê no Senhor. Por isso, prepare-se. Prepare-se para o último toque da trombeta. Porque quando esse toque soar, aí não tem mais aquela historiazinha, Senhor, tenha piedade de mim, tenha misericórdia, viu? É porque eu não sabia, eu estava inocente. Conversa. Ninguém vai estar inocente. Agora você já está sabendo. Aí, já que você está ouvindo essas afirmativas nossas, que são bíblicas, você não vai dizer para Jesus Cristo lá, quando ele voltar, para a separação do joio e do trigo, você não vai dizer, Senhor, eu não sabia de nada, eu era inocente. Ninguém falou disso para mim, não. Olha o dedinho. Será conversa fiada, viu? Não vai com essa historinha para Jesus Cristo, não. Na verdade, o dragão e seus anjos serão derrotados, e nem sombra deles se achará mais no céu. A palavra de Deus diz, olha, o sétimo anjo vai tocar a trombeta. E haverá no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor
e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Que maravilha! Aí não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor, mais angústia, não vai ter mais aquele negócio de nações contra nações, filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, igreja contra igreja, lá vai ser uma única igreja. Essa é a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Haverá a expulsão do dragão, bem como da antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, tá vendo? A antiga serpente, que é o mesmo Diabo e Satanás, é o sedutor de todo mundo. Ele seduz. E tem uma coisa, ele tem artimanhas, viu? Ele é astuto. Ele traz as coisas mais fantasiosas possíveis para levar você, na conversa. O versículo 10 do capítulo 12 de Apocalipse diz, preste atenção. Então, ouvi grande voz do céu proclamando. Escuta aí. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Você prestou atenção numa partezinha que tem aqui, bem interessante? Então veio a salvação. Vocês estão sentindo que depois de tudo isso que vai acontecer, aí vem a salvação. Aquela salvação que você disse já tem agora. Já estou salvo. Primeiro o seguinte, você não sabe. Você não pode julgar a si mesmo. Eu estou salvo e aquele não está. Eu vou para o céu, aquele vai para o inferno. Só tem um onisciente que é Deus. Você não é onisciente, você não sabe nem o que vai acontecer com você daqui a 10 segundos. Quanto mais o que vai acontecer no futuro. O futuro, o povo diz assim, inclusive uma frase correta. O futuro a Deus pertence. Então, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Prepare-se. A vinda de Jesus Cristo está próxima. Repetimos, os sinais estão aí. Não brinque com a verdade. Não brinque com coisas santas. Não brinque com Deus. Porque todos aqueles que não são alguns não. Todos aqueles que brincaram com Deus pagaram caro. Você está entendendo? Essa é a mensagem que nós trazemos para você. É a nossa reflexão de hoje. Espere pelo último toque e que Deus te abençoe. E o nosso programa continua, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Continue conosco, agradecendo a sua audiência. Mandamos um abraço especial lá para a cidade de Catalão, no Goiás. Vocês conhecem Catalão? Vamos falar um pouco sobre aquela cidade. É uma cidade maravilhosa, extraordinária. Localizado no estado de Goiás, a cidade de Catalão apresenta um clima tropical e tem uma população de aproximadamente 112 mil habitantes. É uma grande cidade, viu? E uma cidade grande. 112 mil habitantes é população para uma grande cidade. Sua área
é de 3.826.370 quilômetros e a cidade foi fundada no dia 30 de abril de 1833. Sobre sua origem histórica, faz-se necessário lembrar que Catalão originou-se da penetração das entradas de bandeiras organizadas em comitivas compostas por homens de armas, cavaleiros e padres, que adentravam pelos sertões para a captura da mão de obra indígena a ser escravizada e em busca de riquezas minerais. Está vendo? Catalão é uma cidade que tem história. Isso aconteceu nas primeiras décadas do século XVIII, quando ali viviam os índios Gaiás. O Guaiás, né? Era uma tribo. A bandeira comandada por Bartolomeu Bueno da Silva, você já ouviu falar esse homem na história do Brasil? Nas suas aulas de história ouviu falar nesse rapaz? Pois bem, Catalão, ele faz parte de Catalão. Olha só, a bandeira comandada por Bartolomeu Bueno da Silva, filho de bandeirante e cognominado pelos índios de Anhanguera, atravessou o rio Paranaíba, onde abriu o Porto Velho, atual Porto do Lalau. Você conhece o Porto do Lalau? Lá em Catalão? Ele deixou ali um barco na margem direita do Ribeirão Ouvidor, assinalando a sua passagem e continuando sua viagem pelos sertões goianos. Frei Antônio, um espanhol natural de Catalunha e um dos capelães da comitiva e conhecido como Catalão, ali permaneceu juntamente com 3 companheiros. Catalão, essa cidade, nós estamos resumindo. A história de Catalão é maravilhosa, extraordinária, é gigante. Se a gente fosse contar aqui a história verdadeira de Catalão, ela completa, haja programa para isso, né? E é lá em Catalão onde mora a nossa ouvinte Mariana Rodrigues, que lhe faz um convite especial para conhecer sua linda e hospitaleira cidade. Não é isso, Mariana? Mariana está fazendo um convite através do nosso programa para você. Venha visitar Catalão. Venha conhecer uma cidade de gente hospitaleira, uma cidade que cresce, uma cidade que tem progresso, uma cidade que tem cultura, uma cidade que tem história. Vai, dá uma passadinha lá em Catalão, tá bom? Um forte e caloroso abraço para a Mariana e todos vocês que residem aí na cidade de Catalão, a cidade que nós homenageamos no programa de hoje. Catalão, aquele abraço de toda a equipe do programa, tá bom? Visite essa cidade. Você não vai se arrepender. Se você for lá uma vez, vai voltar várias vezes. Nossos cumprimentos para os nossos ouvintes que estão sintonizados aqui na sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui o programa 100% Gospel, o meu, o seu, o nosso programa, o programa da família. Um abração aí para o pastor Valdemir Souza e sua esposa Luziete, aí na Assembleia de Deus em Betânia, no estado do Piauí. A Silene Medeiros e a Cildani Medeiros, as irmãs que moram lá na capital paraibana, João Pessoa, a belíssima capital da Paraíba. Faça uma visita a João Pessoa, que lá você vai encontrar pontos turísticos extraordinários para você curtir com sua família, né? E as praias de João Pessoa são maravilhosas. Vale a pena conferir, tá bom? Um abraço para a Luciana Feitosa, lá na Igreja Universal de Manaus,
capital amazonense. Maria das Dores, na Assembleia de Deus, no Rio de Janeiro. Um abraço para Maria das Dores. Quem está conosco também é o João Paulo, na Assembleia de Deus, em Fortaleza, no estado do Ceará. Aquele estado maravilhoso. Visita a Fortaleza, outra cidade que merece ser visitada por você. Muitas atrações para você curtir com sua família, tá certo? O Getúlio Moraes e toda a sua família na Igreja Deus é Amor, na cidade de Juazeiro da Bahia. Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Duas cidades maravilhosas, tá bom? Eita, Juazeiro, eita, Petrolina. Leandra Rocha, na cidade de São Sebastião, na Espanha. Um abraço para a nossa ouvinte, Leandra Rocha. E os nossos amigos aí lá da cidade de Marcolândia, no estado do Piauí, o Oswaldo Costa, o Paulo César Rodrigues, o Oséias Rodrigues, o pastor Salvador, o pastor Galeno, a dona Valdenice e o Isaquinha. Um abraço para todos vocês aí em Marcolândia, no Piauí. O pastor Salvador é da Igreja Nova Vida, tá bom? E o pastor Galeno da Igreja Verbo da Vida. O Eliezer Holanda Filho, o Zizo. Um abraço para nosso querido amigo Zizo e sua irmã Gláucia Maria, a conhecida Yaya, os dois que propagam o nosso programa aí na capital pernambucana, Recife, a Veneza brasileira, a cidade das pontes, o rio Bibiribe, rio Capibaribe, muitas atrações na capital pernambucana. E quem for a Recife, não esqueça, dá uma passadinha lá no Mercado São José, tá bom? Lá você vai ter de tudo, né? Tudo você quiser tem lá no Mercado São José, tá bom? O Maurílio Gonçalves, na cidade de Patrocínio. A Lourdes Costa, em Cuiabá. Um abraço para o pessoal lá de Cuiabá. Elizabeth Oliveira, da Assembleia de Deus, Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás. A Maria das Dores, em Lagoinhas, Belo Horizonte. A Yolanda Oliveira, de Crateús, no Ceará. E a Maria do Rosário Silva, de Olímpia, em Minas Gerais. A todos vocês, muito obrigado pela preciosa audiência. Abaixo de Deus, vocês são o sucesso do nosso programa, tá bom? Continuem ligados conosco. Continue no programa 100% Gospel, o seu programa, o programa da família. As Escrituras Sagradas, lá no livro dos Salmos, 37:5, diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Sabe o que é isso? Confiança em Deus. Então, se você está com algum problema, confie no Senhor. Pode ser um problema sentimental, seu namoro, seu noivado, seu casamento não estão indo bem. Pode ser um problema profissional, você não está indo bem no emprego. Um problema financeiro, você está com um débito a pagar, está com um problema de desemprego. Pode ser um problema de relacionamento. Relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos. Pode ser um problema espiritual. Um problema com a sua igreja, com seus irmãos em Cristo. Uma dúvida que você está alimentando a respeito das Escrituras Sagradas, do Evangelho, daquilo que você está lendo na Bíblia. Faça o seguinte: peça orientação ao Senhor. Vou repetir, o livro dos Salmos 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele,
e o mais ele fará. Quando diz assim, o mais ele fará, é aquilo que você necessita. O importante é você ter confiança no Senhor. Você crê que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. É você crer, confiar e se curvar diante da divindade, da santidade, da soberania e do poder de Deus. É você ter plena confiança de que nunca existiu e nunca existirá um Deus maior, nem melhor, nem igual ao nosso Deus. Ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Somente a Ele sejam dadas toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Você está entendendo esse recado? Ame a sua vida. Nenhum problema que você enfrenta na sua vida é capaz de levar você a fazer algo contra a sua vida. Mesmo porque essa vida que você tem, a vida que eu tenho, não nos pertence. Pertence a Deus. Foi o maior presente que nós recebemos de Deus. Foi a vida. Então zele por ela. Cuide dela. Não atente contra a sua vida. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais, ele fará. Esse é o nosso recado. Para que você pense, reflita e medite. De uma coisa eu tenho certeza. Você vai se dar muito bem. Vamos cumprimentar os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no programa 100% Gospel, aqueles que estão sempre ligados na TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Muita gente está nos acompanhando. Graças a Deus, a nossa audiência está crescendo. Graças aos nossos ouvintes, que estão sendo baluartes na divulgação do nosso programa. A todos vocês nós rendemos os nossos agradecimentos, tá bom? Lembre-se, abaixo de Deus, vocês são os responsáveis maiores pelo nosso sucesso. Um abraço aí para a Rosana Garcia, na igreja Deus é Amor, lá em Goiânia. A Mariana Rodrigues, na cidade de Catalão, em Goiás, no programa anterior. Aliás, nesse programa, estamos homenageando a cidade de Catalão, né? Visite a cidade de Catalão, cidade maravilhosa, tá bom? Meu amigo Pedro Oliveira Alves e a sua esposa Soliandra Alves, lá na cidade de Patos, na Paraíba, a Morada do Sol. A cidade de Patos é uma cidade bem centralizada no estado da Paraíba. Por isso que ela se tornou um ponto convergente e divergente. A cidade de Patos é conhecida como a Morada do Sol, porque lá o sol se põe. É uma cidade quente, mas é uma cidade de um povo hospitaleiro, tá bom? O Pedro Oliveira e a Soliandra é um casal que promove grandes eventos sociais. E esses eventos já ultrapassaram fronteiras, já estão sendo conhecidos até nos Estados Unidos, tá bom? É porque esse casal é um casal muito competente. Eles fazem com prazer, com dedicação, com amor, com alegria. E os seus eventos são eventos de grande repercussão, não só na cidade de Patos, no estado da Paraíba, mas em todo o mundo agora. Tá bom? Um abraço para o Geraldino Alves do Rosário, lá na Assembleia de Deus, em Goiás. Um abraço aí para o Geraldino. Meu amigo Arthur Rocha e Dona Lourdes, na Igreja Batista Central do Gama, casal residente
lá no setor leste do Gama, cidade linda, maravilhosa, cidade que cresce. Olha, não menosprezando as outras cidades, mas Brasília se orgulha da cidade do Gama, viu? É uma cidade que cresce assustadoramente. E tem uma coisa, é linda. O Gama é uma cidade linda, tá bom? Um abraço para o Adelírio Mendes de Freitas, na Assembleia de Deus, em Maurilândia, em Goiás. Meu amigo, pastor Arão Lemos Neves, sua esposa, a pastora Helenice Lemos, esse casal que prega o Evangelho de Deus aí em várias cidades do Brasil. O pastor Arão Lemos, ele é muito convidado para proferir palestra, para pregações, né, em todas as igrejas aí espalhadas por esse Brasil afora. Um abraço para esse casal maravilhoso, pastor Arão Lemos e a sua esposa, pastora Helenice Lemos, tá bom? O Arão é lá da cidade de Passo, na Paraíba, né? Meu amigo Ciso, lembra do Arão? Nós conhecemos o Arão com o Marcos também, né? A família da irmã Nila Lemos, que conhecemos todos já crianças ainda, né? Depois adolescentes, e agora nós temos aí o pastor Arão Lemos, filho da irmã, da saudosa irmã Nila Lemos, e do seu Severino. Severino foi vereador na cidade de Patos, tá bom? Uma pessoa muito conceituada, né? De saudosas memórias, os dois, tá bom? Um abraço para todos vocês que estão ligados no programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NM Net, o canal do sucesso, o canal da família. Mais uma vez, nós falamos para vocês, este programa não tem fins lucrativos, é um programa feito exclusivamente para você. É interessante que algumas vezes pessoas nos procuram para que nós expliquemos o significado da palavra hipocrisia. É uma palavra que a gente ouve os pastores falando, a gente vê na Bíblia falando hipócritas, tal. Bem, hipocrisia é fingir ter virtudes, ideias, crenças e sentimentos. Hipocrisia hipócritas são aqueles que costumam exigir dos outros uma conduta que eles não vivem. O hipócrita é um mentiroso, é um enganador, ele ludibria. Ele diz ser uma coisa, quando na realidade não é aquilo que ele diz. É o tal do faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você viu uma pessoa dizer para você, olha, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. O crente verdadeiro diz, faça o que eu mando e faça o que eu faço. O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Imitar o que é bom é uma virtude. Imitar o que não presta é um grande defeito. Tá bom? Infelizmente, ainda temos muitos escribas e fariseus hipócritas entre os que se dizem cristãos. Aqueles que pregam o amor, por exemplo, mas que não o colocam em prática. Aquele que fala muito em amor, ama ao próximo, ajuda o necessitado, mas não dá um bom dia ao vizinho. Se sente feliz quando vê o outro caindo. Julgam os outros, mas mantêm no seu interior um coração angustiado, ganancioso, repleto de inveja, de ódio e de vingança. Esse é o hipócrita. Fuja dele, porque é um elemento que não vale nada. Não merece a sua confiança. Tá bom? Bem, mas o que é bom dura pouco.
o nosso programa está chegando ao seu final. Que Deus continue presente em sua vida, derramando preciosas bênçãos no seu lar. Que Deus continue iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e todos aqueles que lhe cercam. Um abraço de toda a equipe do programa 100% Gospel. Aqui, Adalberto Pereira na apresentação. Do outro lado, na coordenação, supervisão e na imagem, Nilton Moura. Um abraço a todos, um abraço fraternal e, se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa com mais palavras de fortalecimento espiritual para a sua vida. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. 2 Coríntios 13:13. Tchau, gente. Aquele abraço e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir.